Dê um aleluia. Amém, glória a Deus. Crente não pode ficar desanimado, né, irmãos? Crente tem que estar sempre animado, feliz, né, Francisco? Pulando de alegria, né? Se possível, tocar aos céus com a nossa oração, com o nosso louvor, sendo gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito. E assim está o nosso coração. Nosso coração, por certo, tem dias que estamos tristes, mas tem dias que o Senhor nos toma com a sua força, com a sua alegria, com o temor do Espírito Santo de Deus, e aí nós podemos perceber o quanto Deus ainda tem os seus preciosos, os seus escolhidos, aqueles que temem ao Senhor, que andam nos caminhos do Senhor, com certeza fazem a diferença no mundo em que nós vivemos hoje. E eu queria pensar com os irmãos hoje, basta apenas um. Deus só precisa de um, não precisa de muitos não, tá? Já parou para pensar nisso? Deus, a Bíblia diz que Ele procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu quero dizer para os irmãos aqui uma certeza: não são muitos, tá? São poucos. Não são muitos, são poucos. É por isso que basta apenas um homem ou uma mulher de Deus para que possa fazer a diferença nesse mundo tão conturbado que nós vivemos hoje. E hoje nós vamos pensar um pouco acerca desse grande homem de Deus, Gideão. Foi um homem levantado por Deus para fazer a diferença em meio ao seu povo, em meio a uma nação, irmãos, que estava fragmentada, uma nação que estava falida, uma nação que estava perecendo nas mãos dos inimigos, mas que Deus levantou o seu povo, que Deus levantou essa nação para fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Amém? Então saúde os irmãos na paz do Senhor, aos irmãos que estão em casa, as irmãs, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Vamos ler na palavra do Senhor, Juízes capítulo 6, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 18. Todos acharam? Pelo visto, muita misericórdia, né? Juízes 6, a partir do versículo 1. No dia que você encontrar, quero convidar você a se colocar em pé. Quero aproveitar aqui e agradecer aos irmãos da mídia, que sempre tem nos apoiado, né? Ao Vinícius, Vivaldo, a equipe aí do Ministério de Louvor, nosso irmão Roberto, aqueles que estão aqui hoje, aqueles que não puderam vir no dia de hoje, mas nós estendemos a nossa gratidão a todos os homens e mulheres de Deus que têm verdadeiramente nesse tempo tão difícil, mas têm buscado estar sempre na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Amém, irmãos? Hoje aqui no louvor só tinha homem, né? Mas não foi proposital não, tá? Eu sei que as mulheres aí, seu lugar está reservado aqui, viu, mulherada, né? As irmãs aí não precisam ficar preocupadas, achar que os homens vão tomar o lugar delas não, tá? Pode vir para a casa do Senhor, que tem lugar para todo mundo aqui. Os irmãos acharam aí? Amém? Juízes capítulo 6, diz assim, observe como é que começa o texto. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não podiam contar nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para os destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos dei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então
veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás o abiezrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito a todas as suas maravilhas, que é feito a todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, o Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Amém? Até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, ó Pai, pelos teus filhos e filhas que estão aqui na tua casa nessa noite, por aqueles que estão aí nos assistindo através da live, através da internet. Que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre os teus filhos e filhas, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos despertando para que possamos buscar ainda mais ao Senhor, para que possamos, ó Pai, confiar ao Senhor, reconhecendo, ó Pai, que todo o poder, Senhor Deus, emana do céu, para que possamos, ó Pai querido, viver uma vida de santidade, uma vida de devoção ao Senhor, confiar ao Senhor tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, e que possamos verdadeiramente fazer a tua vontade aqui na terra, pois nós sabemos que o Senhor não precisa de muitos, mas o Senhor necessita daqueles que são os verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, que não se curvam diante de Baal, que não, ó Pai querido, se curvam diante de outros deuses, pois nós sabemos, ó Pai, que o Senhor se agrada daqueles que servem ao Senhor, e somente ao Senhor adoram, e somente ao Senhor servem, e somente ao Senhor confiam, ó Pai querido, pois sabemos que o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e ninguém há mais poderoso do que ti, e ninguém há que pode fazer aquilo que o Senhor faz. Só o Senhor pode livrar o seu povo da morte. Só o Senhor tirou o povo da casa da servidão do Egito e os colocou na terra que emana leite e mel. E é nesse mesmo Deus, no nome desse mesmo Deus, que nós oramos e colocamos a nossa vida em tuas mãos, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Irmãos, essa palavra do Senhor que lemos aqui em Juízes, a Bíblia faz questão de dizer no versículo 1, que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. É comum no livro de Juízes você ouvir essa expressão: o povo de Israel fez o que era mal ao Senhor, o povo de Israel pecou contra o Senhor, o povo de Israel se desviou da presença do Senhor. Em Juízes, no capítulo 2, nós podemos perceber aqui, a partir do versículo 11, que ele diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baales. No verso 12 ele diz que deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espolhadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Nós podemos perceber então que o povo de Israel estava colhendo aquilo que haviam plantado. Nós percebemos então que na palavra do Senhor, o Senhor tira o povo do Egito, o Senhor tira o povo da casa da servidão. O Senhor, através de Moisés,
aproximadamente no ano de 1446 a.C., decide levantar Moisés para que pudesse tirar o seu povo então do Egito e conduzir o seu povo à terra prometida. A palavra de Deus diz que por volta do ano de 1400, esse povo então entra na terra de Canaã através de Josué, aquele que era sucessor de Moisés. Nós percebemos então que o povo vive por um bocado de tempo, aproximadamente 20 anos ainda servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, mas em um dado momento da história, esse povo então, que era o próprio povo de Deus, que era o povo santo de Deus, a Bíblia faz questão de frisar aqui em Juízes, no capítulo 2, que acabamos de ler, a partir do versículo 6, que Josué então havia morrido. A Bíblia diz então: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. E diz: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Tinat-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do Monte Gás. Então nós podemos perceber então que Josué havia repartido todas as tribos. Josué então havia entregado todas as porções de terra aos filhos de Israel, a todas as tribos de Israel, conforme o Senhor havia designado. E aí o que acontece então? O povo de Israel agora já tinha a sua terra, já tinha tomado posse daquela que seria a sua herança. O povo então agora estava rico, o povo então agora começou a cultivar a terra, e o povo então agora falou: não, eu não preciso mais lutar, eu não preciso mais me preocupar com as guerras. Nós já temos o suficiente, Deus já nos deu uma terra que mana leite e mel, nós estamos vivendo confortavelmente aqui, nessa terra que o Senhor nos deu. Agora nós não precisamos mais ir para a guerra, agora nós não precisamos mais lutar. E aí o povo ficou acomodado. Entenda, irmãos, se você está vivendo de forma muito acomodada, saiba, está prestes a acontecer alguma coisa para tirar você do conforto. Não adianta. Tem pessoas que às vezes falam: não, fazem igual aquele jovem rico, alma, come e bebe e descansa, porque eu tenho celeiro, agora é o suficiente. E aí alguém diz: louco, amanhã pedirão a tua alma e o que tens preparado. Muitas pessoas acham e colocam então, assim como fizeram o povo de Israel, colocaram a sua confiança, sabendo que eles já tinham a terra, sabendo que eles já tinham alimento, sabiam que eles tinham um lugar para cultivar, e agora eles ficaram descansados. Talvez isso aconteceu com muitos antes da epidemia. Talvez disseram: não, eu tenho minha casa alugada, eu tenho minhas posses, eu tenho meu dinheiro no banco, o meu emprego já está seguro. E aí vem a epidemia, e por certo alguns perderam o seu emprego, alguns que tinham seus imóveis alugados estão passando por aperto, outros que estavam seguros no estado, ganhando uma razoável soma de dinheiro, agora se veem então sem dinheiro, desempregados, afastados do seu trabalho, e aí olham à sua volta e perguntam: o porquê isso tem acontecido comigo? Da mesma forma que nós percebemos que Gideão então pergunta: mas Senhor, se o Senhor é esse Deus, por que nos sobreveio este mal? E às vezes é essa pergunta que nós fazemos a Deus: Senhor, se o Senhor nos ama, se nós somos teus filhos, se nós então fomos criados pelo Senhor, mas será que o Senhor não vê essa situação que nós temos passado? Quantos de nós somos assim? Quando tudo está bem, nós não lembramos de Deus, esquecemos de Deus, esquecemos da Bíblia, não lemos mais, não oramos mais, e está tudo beleza. Eu levanto de manhã, vou à minha geladeira e lá tem alimento, vou ali e pego o que eu tenho para comer, a minha mesa está farta, e aí eu esqueço de Deus, eu esqueço de agradecer ao Senhor. Chega na hora do almoço, a comida está à mesa, está tudo preparado, você tem do bom e do melhor, e aí você não se lembra de Deus, e aí você passou o dia todo trabalhando com saúde, respirando, aí chega de noite, você vai deitar e também não se lembra de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel. E eles fizeram aquilo que era pior ainda. Eles passaram a adorar os outros deuses. Eles passaram a adorar aos Baales, a Astarote, aos outros deuses, aos deuses dos cananeus, aos deuses dos moabitas, aos deuses então que não eram para ser adorados. Eles passaram a adorar. Eles passaram a negligenciar o mandamento de Deus, porque Deus diz então que eles deveriam adorar só a Ele.
nenhum outro nome havia no céu e na terra, e não há no céu e na terra, pelo qual devamos ser salvos, assim diz a palavra do Senhor, em Atos capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome há dado, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí o povo ficou tranquilo, o povo ficou à vontade. Nós podemos perceber então, quando esse povo foi oprimido, o povo então começou a colocar pesado tributos sobre eles, tomaram as suas cidades, expoliaram, tiraram todos os bens. E aí a Bíblia fala que o Senhor, de tempo em tempo, suscitava juízes, para que pudesse então levar os povos, esses povos, a refletirem as suas vidas e a mudarem as suas atitudes. Só que a Bíblia faz questão de dizer que no momento em que esses juízes morriam, o povo voltava a pecar. Assim foi com o primeiro juiz. Na palavra de Deus, nós podemos perceber que o governo de Israel, nesse período de juízes, basicamente se levanta então 14 juízes. O primeiro juiz aqui, como diz na palavra do Senhor, foi Otiniel. Otiniel governa Israel durante 40 anos. Depois de Otiniel vem então Eude, que governa a Israel por mais 80 anos. Depois nós temos então Sangar. Depois o quarto juiz, Débora e Baraque, que governa Israel mais 40 anos. E aqui então nós encontramos então com Gideão, o quinto juiz, o homem que tinha sido levantado por Deus para poder fazer a diferença na nação de Israel. E a Bíblia fala então que o povo de Israel havia feito o que era mal ao Senhor, o povo de Israel. E então Deus permitiu que esse povo fosse moído, que esse povo então agora estava sendo oprimido, que esse povo estava então agora sendo chicoteado, castigado, e Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse com o povo, para que o povo pudesse se lembrar quem era Deus, para que o povo pudesse se voltar ao Senhor, para que o povo pudesse entender que havia um Deus que governa a história. E a Bíblia fala então que nesse momento, nesse tempo aqui, os filhos de Israel, ao verem as suas vidas, muitos deles perdendo as vidas, perdendo famílias, perdendo mulheres, nesse momento o povo começa a clamar ao Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, se nós queremos então ouvir a voz de Deus, se nós queremos então mudar a nossa história, tudo começa com um clamor a Deus, tudo começa com uma oração a Deus, tudo começa com a nossa petição a Deus, tudo começa então quando nós resolvemos voltar para o Senhor. E é exatamente isso que o texto diz, que o povo então voltou a clamar ao Senhor, o povo voltou a buscar a presença de Deus, assim como diz no versículo 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrarei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então, se a situação está difícil, se nós estamos vivendo uma calamidade hoje em dia, se nós estamos vivendo um problema dessa natureza, eu quero dizer para você, se você nesse momento tem passado por dificuldade financeira, se nesse momento você não tem tido dinheiro para comprar aquilo que você precisa, para que possa atender às suas necessidades, se você está passando por uma situação de enfermidade, se você está sendo oprimido pelo diabo, se você está sendo a sua vida muitas vezes minando as suas forças, porque você já não tem mais energia, mais força para lutar, eu quero dizer que mesmo mediante a nossa fraqueza, mesmo mediante a nossa insignificância, mesmo olhando para a nossa condição humana, nós precisamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, nós precisamos olhar para os céus, de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor. Então é preciso clamar a esse Deus, é preciso gritar por socorro, se preciso for, a esse Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, porque quando nós clamamos ao Senhor, a Bíblia falou que no momento que o povo clamou, Deus levantou um profeta. Amém, irmão? Deus vai levantar alguém, e esse alguém que Deus está levantando pode ser você.
Talvez você olhe à sua volta e diz: o que eu posso fazer? Eu não sou superdotado, eu não tenho dinheiro, eu não sou um grande comerciante, eu não sou um grande cientista. Mas eu quero dizer para você que a questão aqui não é o homem, a questão está centralizada em Deus. A questão é Deus que quer fazer, e quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer, o diabo não pode impedir. Quando Deus quer fazer, o homem não pode impedir. Os governantes não podem impedir. Os reis não podem impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus, quando nós decidimos então confiar ao Senhor, clamar ao Senhor. E é nesse momento que eu e você estamos vivendo, que nós precisamos então confiar em Deus, clamar em Deus, entregarmos a nossa vida na direção do Senhor. E a Bíblia fala então que aqui estava Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão temia os midianitas, porque tudo aquilo que Israel podia produzir, os midianitas vinham e tomavam. A Bíblia diz que como gafanhotos. Imagina aqueles que têm a sua plantação de aipim, né, Cosme? Plantação lá de abóbora, melancia, não importa, milho, trigo, o que você tem lá, e aí de repente o que você produziu o ano todo, na época da colheita aparecia quem? Os midianitas, para destruir, para devastar, para te deixar sem nada, para oprimir o povo. Era exatamente isso que acontecia com Israel. Quando o povo plantava, quando o povo fazia algo, na hora da colheita, apareciam os inimigos de Israel, para depenar, para deixar eles a estaca zero. Imagina a situação. E exatamente nesse contexto a Bíblia diz então que Gideão estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. E aqui Gideão nos ensina outra coisa. A situação está complicada, está difícil, clamamos a Deus, Deus levantou um profeta. Gideão ainda não sabia que era esse homem, mas Deus o havia escolhido para essa obra. Deus havia escolhido então para que pudesse livrar o povo de Israel. E nós podemos perceber que Gideão tinha algumas qualidades. E nós podemos observar então que Gideão não estava de braços cruzados. Gideão estava trabalhando. Gideão estava fazendo o que ele podia fazer naquela condição. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Observe, isso nos ensina que nós temos que fazer mediante as nossas forças. Isso nos ensina que nós não precisamos esperar as coisas mudarem para que nós possamos trabalhar. Não, ele estava malhando trigo no lagar. Lugar de malhar trigo é na eira, mas aqui lagar era o lugar onde se pisava as uvas. Ele estava usando o lagar então, que era para ser usado para pisar as uvas, ele estava usando para trabalhar o trigo. E quantas pessoas que ficam: eu vou esperar passar a epidemia para mim tomar uma decisão que eu vou fazer. Não, você vai trabalhando mediante o que você tem. Muitas vezes a ferramenta que nós temos é a ferramenta que Deus nos deu para ser usada. Às vezes você está esperando o milagre acontecer. Não, o milagre ele surge da nossa fé. O milagre surge quando nós decidimos confiar no Senhor. E aí Deus vai usar os recursos que Ele tem, para a obra que Ele quer, com a finalidade que Ele quer, para fazer tudo aquilo que lhe apraz. E a Bíblia diz então que Gideão estava ali malhando trigo. E aí o que aparece? Aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: homem valente, respondeu Gideão: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? A pergunta que ele fez. Da mesma forma eu quero dizer para você, a questão, às vezes você pode estar perguntando: Senhor, mas se Tu és nosso Pai, por que que a minha irmã ficou doente? Por que que meu irmão ficou doente? Por que que meu pai ficou doente? Por que que a minha mãe ficou doente? Por que que eu perdi o emprego? E às vezes nós ficamos perguntando para Deus sobre essas coisas. Senhor, mas por que eu perdi o emprego? Senhor, por que agora suspenderam e cortaram todos os salários dos funcionários públicos? Mas Senhor, por que o prefeito fez isso, decretou isso agora? E às vezes nós ficamos perguntando a Deus: mas por que nos sobreveio isso? Se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, nós sabíamos que Deus estava permitindo isso, porque o povo havia pecado contra o Senhor. O povo havia negligenciado a ordem de Deus. O povo já não servia mais a Deus. O povo tinha se esquecido do Senhor. A Bíblia fala que eles só permaneceram fiéis na geração de Josué. E logo depois da morte daqueles anciãos da época de Josué, é que o povo então, naquele momento, começou a se esfriar e a se esquecer de Deus e abandonar a Deus.
E aí Gideão disse: mas Senhor, a minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa dos meus pais. Deus não está preocupado com isso. Talvez é exatamente isso que você pensa: Senhor, eu não tenho recursos para abençoar as pessoas, eu não tenho recursos para fazer isso ou aquilo que eu sonho. E aí nós olhamos à nossa volta e muitas vezes nós colocamos numa condição de coitado, de coitadinho. Ah, mas eu sou fulano de tal. Alguns chegam ao ponto de dizer: mas eu não tenho faculdade, eu não sou formado, eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer então? Eu não tenho nenhum amigo rico, eu não tenho nenhum político que é amigo meu para que eu possa conversar com ele. E aí nós começamos então a limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Mas a Bíblia fala então que Gideão, ele coloca essa situação diante do Senhor e faz questão de dizer: Senhor, eu sou mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa dos meus pais, com que eu livrarei Israel? E às vezes nós perguntamos para Deus: Deus, como é que eu posso ajudar a humanidade nesse momento que nós estamos passando hoje? O que eu posso fazer pelas pessoas que estão à minha volta? O que eu posso fazer pela minha igreja? O que eu posso fazer pela minha cidade? O que eu posso fazer pela minha família? E muitas vezes nós nos perguntamos exatamente isso: Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? E é exatamente nesse contexto que estava Gideão. Ele estava vivendo no meio de uma nação que estava falida, um povo que estava derrotado, um povo que estava sendo oprimido pelos inimigos. Então, irmãos, é normal que diante de uma situação dessas, ele tenha feito tantas perguntas a Deus. Mas a Bíblia fala então que o Senhor o escolheu. E o Senhor nos disse: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus determinou: ei, Gideão, é você, Gideão, não se preocupe. Eu quero dizer para você, da mesma forma que Deus pode falar ao seu coração e Deus te dá uma tarefa para que você possa fazer, essa tarefa que Deus te coloca em tuas mãos, você não pode passar a mais ninguém, você tem que fazer, é você que tem que executar. E a Bíblia fala então que aqui Gideão então fala: Senhor, se tu és tu, espera-te aqui um pouco. E a Bíblia diz então que ele foi lá e preparou uma oferta ao Senhor. E a Bíblia fala então, quando ele traz aquela oferta, o anjo estava ali, o anjo simplesmente toca com a vara e aquela oferta sobe como um cheiro suave aos céus, e ali o anjo sobe juntamente com aquela oferta, com aquela fumaça ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, que o anjo toca, assim como diz no versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. E a Bíblia diz que Gideão naquele momento ele temeu porque a Bíblia diz que ele viu o anjo do Senhor, ele viu o anjo do Senhor, então ele temeu a morte. E nós podemos perceber então que aqui Deus já dá uma ordem direta a Gideão: destruir todos os altares de Baal. Agora eu fico imaginando a cena, o povo de Israel agora, depois de Gideão destruir os altares de Baal. Queridos, quando nós pensamos em altares de Baal, alguns pensam apenas em estátuas de Baal, de Astarote, né? Mas quantas vezes os altares de Baal consistem no pecado da idolatria, no pecado da feitiçaria, nas bebidas que muitas vezes você tem dentro de casa aí guardado, naquele vinhozinho que você acha que não faz mal a ninguém, naquele whiskyzinho, né? Altares de Baal que você constrói dentro dos seus lares. Naquele momento a Bíblia fala então que Gideão foi levantado por Deus para que pudesse destruir os altares de Baal que estavam ali. Assim diz a palavra do Senhor aqui no versículo 25: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. A ordem do Senhor era clara: Baal não poderia mais reinar, Baal não teria mais vez sobre Israel. Mas aqui acontece algo que nos chama a atenção. O povo agora, em vez de ficar feliz, o povo começa a se revoltar com Gideão. A Bíblia diz que o povo queria matar o profeta,
que o povo queria matar a Gideão, porque Gideão havia destruído os altares de Baal. Quantas pessoas existem hoje na face da terra, que quando você está fazendo aquilo que é errado, aquilo que desagrada, eles estão te elogiando, mas quando você começa a ser verdadeiro, quando você começa a ser honesto, quando você começa a denunciar a podridão, o esgoto que nós temos vivido em muitas circunstâncias, as pessoas já começam a se levantar contra você. A Bíblia fala então que o pecado de Israel foi exposto. O pecado de Israel agora veio à tona, o pecado de Israel agora caiu, porque Gideão, o próprio Deus havia mandado para que ele pudesse destruir aqueles altares. Meu querido, minha amada, você não consegue ver o poder de Deus, a graça de Deus em meio ao pecado. Você não pode sair vencedor numa guerra, que essa guerra muitas vezes não é travada especificamente contra o homem, mas aqui eles estavam querendo lutar contra o próprio Deus. Assim diz a palavra do Senhor, aqui no verso 29, diz assim: a pergunta que saiu do meio deles foi: quem fez isso? E perguntaram, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderás vós por Baal? O povo de Israel, o povo que deveria louvar ao seu Deus, o povo de Deus, o povo que Deus tirou da escravidão, o povo que devia então agora buscar esse Deus, servir esse Deus com amor, o povo que o próprio Moisés diz que eles não poderiam se afastar da lei do Senhor se eles quisessem ser bem-sucedidos. Esse povo agora se vê lutando a favor de Baal e contra Deus. Imagine a situação. Imagine então como esse povo estava. Irmãos, existem situações nas nossas vidas que, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos da mesma forma. Nós passamos a dar mais valor à mentira do que à verdade. Nós passamos a dar mais valor àqueles que são espertos, entre aspas, do que àqueles que são honestos, do que àqueles que são íntegros. Nós passamos a dar mais valor à corrupção do que àqueles que lutam contra ela. Nós precisamos tomar cuidado, e assim estava o povo tinha se contaminado pelos deuses, pelos outros deuses, pelos deuses das nações estrangeiras, e então agora eles pegam o nome de Gideão e mudam para Jerubal, na intenção que disseram: não, Baal vai condená-lo, ou Baal vai castigá-lo. E a Bíblia fala então que Deus dá uma ordem a Gideão, para que Gideão pudesse então lutar a favor dos seus. Então nós podemos perceber que bastou apenas um homem no meio do povo de Israel, para que Deus começasse a trabalhar na vida do povo, para que Deus pudesse mudar a sorte do povo. Então Deus dá uma ordem a Gideão. A Bíblia diz no versículo 34 que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate os abiezritas e ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Assé e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, e aqui Gideão faz uma promessa ao Senhor. Ele fala: Senhor, se o Senhor vai me livrar, vai livrar Israel através de mim. E aqui ele faz a primeira pergunta a Deus: se amanhã, com o cair do orvalho, essa planta, essa flor aqui de algodão, ela estiver cheia de água, com certeza é o Senhor. E a Bíblia diz que no outro dia ele vem, estava cheio de água. No outro dia ele fala: amanhã, se ao redor da planta estiver seco, ao redor dela estiver molhado, mas a planta estiver seca, é o Senhor. E assim acontece como ele havia determinado. E a Bíblia diz então que ele manda Gideão, e aqui aparece então, no capítulo 7, aparece juntamente com ele 32 mil homens para lutar. Deus não precisa de muita gente. Talvez nós estamos vivendo momentos onde o desejo do nosso coração é que a igreja toda estivesse orando. Esse é o desejo do nosso coração. E é interessante que aquilo que a gente sente, eu pude notar agora na reunião com todos os pastores, que é o desejo de todos. Queriam que a igreja toda estivesse orando. Esse é o desejo de todos os líderes espirituais hoje. Seria que a igreja parasse para orar. Seria que a igreja parasse para buscar a face do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que isso não acontece. Nunca aconteceu na história e talvez nunca vai acontecer.
porque nós podemos perceber aqui, nesse texto, a Bíblia fala então basicamente, os historiadores, todos os reavivamentos não começaram com multidão, mas começou com uma pessoa buscando a Deus. Eu quero dizer para você que você pode ser essa uma pessoa que vai fazer a diferença. A Bíblia fala então que Gideão aqui, ele consegue então juntar a ele 32 mil homens, mas aí o anjo do Senhor, a Bíblia diz então que o anjo soprou aos ouvidos deles, como diz na palavra do Senhor, e diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos, e Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e só ficaram 10 mil homens. De 32 mil ele diz: não, eu quero que saiam todos os medrosos, todos os que forem tímidos e medrosos. E daqueles 32 mil, 22 mil já deram linha. Observe então que Deus não está procurando quantidade, Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas, mas Deus está preocupado com a qualidade, com aqueles que estão permanecendo, se são fiéis aos preceitos do Senhor, se são fiéis aos ensinamentos do Senhor. E isso, creio eu, que esmureceu o coração de Gideão. Sabe por quê? Porque nós como homens, nós queremos ter quantidade. Para a gente que é homem, o que é melhor? Você fala assim: na minha igreja tem 300 pessoas, ou na minha igreja hoje só compareceu 20, o que é melhor? A gente fica mais feliz se vê a casa cheia. Você vai fazer um show, uma festa, e de repente você convida 300 pessoas, só aparecem 50, você fica feliz? Não. O nosso coração se alegra em ver casa cheia. Mas Deus que sonda os corações, Deus que conhece os corações, Deus disse: ei, não, Gideão, tem muita gente, sopra aos ouvidos do povo e diz: não, eu quero que todos os tímidos vão embora e todos os medrosos. 22 mil já saiu fora. 22 mil ficou 10 mil. 10 mil ainda é um bom número de gente para lutar? Era. Mas aí Deus falou: não está bom. Fala para Gideão: Gideão, você vai mandar o povo ir até as águas. Vai até as águas. E a maneira como o povo beber água, ou seja, Deus começou a fazer a sua seleção. Deus diz: não, observe o texto. Ele diz, verso 4: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhar a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então a Bíblia fala aqui que naquele momento, Deus, dessa seleção de 10 mil, agora só ficaram 300. Só sobrou 300. De 32 mil, só sobrou 300. A gente fez uma conta rápida aqui. Isso resulta em apenas menos de 1% da população. Eu quero dizer para você, numa cidade igual Eunápolis, que talvez nós tenhamos hoje aí 50 mil evangélicos, se formos parar para fazer esse cálculo, só sobraria então 500 homens valentes, destemidos, preparados para lutar. Numa igreja aí de 200, isso resultaria em número de 2, mas eu creio que aqui tem muito mais. Amém, irmãos? O percentual maior ficou aqui para Canaã. Glória a Deus. Então aqui tem muito mais do que esse número. Aqui estão esses homens valentes que a Bíblia nos chama a atenção aqui. Aqui estão esses homens preparados para lutar. E aí imagine então o coração de Gideão. Por certo, Gideão falou: Senhor, só sobrou 300. Como é que nós vamos lutar contra essa multidão que vem contra nós? E a Bíblia fala então que Deus levou
Gideão até o acampamento, diga: ei, o Senhor tem um plano, amém? O Senhor não faz nada ao acaso. Deus tem um plano para mim e para você, porque talvez assim como Gideão, ele estava: Senhor, como eu livrarei o povo de Israel? Mas Deus já tinha tudo planejado, Deus já tinha tudo preparado. E a Bíblia fala então que Deus o levou até os acampamentos e mandou observar então, e a Bíblia fala que naquele momento que ele desce para observar, ele observa então que ali havia um daqueles que estavam comentando: eu tive um sonho, e nesse sonho eu percebo então, a Bíblia diz aqui, vamos ver aqui o versículo que diz no texto, versículo 13 em diante, diz assim, 12: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Amém? O sonho, um pão de cevada. Um pão de cevada estava rodando agora as tendas do comandante dos midianitas. E a Bíblia fala então que ele foi contra a tenda do comandante dos midianitas e virou a tenda, destruiu tudo. E ali Gideão chega e ouve então esse homem contando essa história. E ele responde aqui, como diz no versículo 14: respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelitas, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. A Bíblia fala então que esse sonho era uma própria revelação de Deus naquilo que ia acontecer com aquele povo. E na medida então que ele ouviu aquilo, a Bíblia fala então que Gideão agora se anima e ele conta esse significado desse sonho à sua tribo, a tribo de Israel. E ali ele convida os seus. Agora no verso 16: repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios e com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim, fazei como eu fazer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer, eu assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gibeão. Esse foi o plano traçado por Deus. A vitória já estava decretada. Naquele momento então Gideão divide a sua companhia de 300 homens, o seu exército de 300 homens, para lutar com a multidão inumerável. A Bíblia não descreve o número aqui, faz questão de dizer que era incontável. E naquele momento então Gideão entra na frente, e a Bíblia fala que eles com os cântaros, louvando, gritando, eles imaginaram então, assim diz o texto sagrado, que era um grande exército, que era muita gente, e a Bíblia fala que as espadas deles eram contra eles mesmos. E aqui nesse momento o próprio povo começou a matar aos outros, e o povo começou a bater em redirata, e o exército de Israel partiu atrás, matando e destruindo a todos, porque a mão do Senhor era com eles, porque Deus havia marcado que livraria, para que a glória não fosse do homem, mas para que a glória fosse de Deus, porque a Bíblia diz que era por certo, se eles tivessem ido contra o exército de 32 mil pessoas, com certeza eles diriam: não, foi a minha força, foi a minha mão. Mas aqui Deus deixou claro que não eram os homens, que não era Israel que estava lutando, mas era Deus que estava lutando contra eles, era Deus que iria vencer aquela batalha. Da mesma forma, creio eu, que Deus está esperando eu e você tomarmos uma decisão de buscarmos ao Senhor, de nos curvarmos diante do Senhor, porque Deus não depende de quantidade, mas Deus depende de qualidade. Deus já separou seus filhos e filhas, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não se curvam a Baal, aqueles que não negligenciam a lei do Senhor, aqueles que não estão conformados com a situação que nós estamos vivendo, para que possam buscar a face do Senhor, para que o Senhor possa colocar em você o Espírito Santo dele, para que o Senhor possa te encher ainda mais, para que você possa então fazer a obra do Senhor, para que você possa tomar a posse dessa vitória, para que você possa então repreender esse mal, porque a Bíblia diz que tudo que nós cremos, se você crer coisas ainda maiores que o Senhor fez, você fará. Amém? Nós precisamos tomar posse, nós não podemos nos acovardar.
porque nós sabemos que Deus escolheu homens e mulheres para lutarem as suas lutas aqui na terra. Deus não tem necessidade de mandar anjos aqui, se preciso for, Ele vai mandar. Mas hoje nós somos os anjos do Senhor aqui nesse lugar. Tem pessoas que dependem de mim, de você. Saiba, meu amado, você não está sozinho ou sozinho. Você tem Deus contigo. Deus é contigo em todo tempo, em todo instante. E a questão é, será que você vai aceitar esse convite? O convite de Deus a você? Deus tem te convidado a lutar por Ele, a vencer essa batalha. Essa luta, ela começou há alguns dias. Nós não sabemos quando ela vai se findar, mas uma coisa é certa: aqueles que perseveram no Senhor têm a sua vitória decretada por Ele. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Então Deus precisa de apenas um. Se você é esse servo e serva fiel do Senhor, assim como Gideão, que está fazendo o que pode, que está lutando com as forças que tem, que está determinado em vencer essa batalha, se você é um desses homens, que você possa então nesse momento pedir ao Senhor que, assim como Ele fez com Gideão, Ele possa te capacitar, Ele possa te encher, Ele possa fazer com que você possa tomar posse dessa vitória e reunir o exército de Deus. Aqui nessa igreja tem muitos líderes, e assim como Gideão, existem alguns líderes que não se acham líderes. Existem pessoas que dizem: não, pastor, eu estou aqui só para vir na igreja, eu estou aqui, meu negócio é ficar aqui no banco, assistir o culto, eu sou fiel ao Senhor. Gideão disse isso a Deus. Ele disse: Senhor, eu sou o menor na casa dos meus pais, a minha família é a mais pobre. Quantas vezes você diz: Senhor, mas eu não tenho dom nenhum? Ainda chega a dizer isso para Deus: Senhor, eu não tenho dom de cantar, eu não tenho dom de pregar, eu não sou líder de nada. Eu quero dizer para você, você é um líder nato por Deus. Deus te chamou para liderar. Nós podemos liderar. A maior liderança que pode existir não é de palavras, mas é de exemplo. Pessoas, talvez só do fato de ver você estar na casa do Senhor, ou de ver você orando ao Senhor, vão se mobilizar para estarem orando ao Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Nós precisamos buscar a Deus em todo instante. E você pode estar sendo um exemplo negativo ou positivo para a sua família, para a sua igreja, para a comunidade que você está inserido, para a sua empresa, no seu local de trabalho. Assim como Gideão estava ali tranquilo, talvez você esteja tomando a mesma posição que ele. Você fala: não, eu vou cuidar das minhas coisas, porque eu tenho que cuidar disso aqui, e o resto deixa com Deus. Não, você também tem que se preocupar com aqueles que estão à sua volta. Você é um líder nato por Deus. Deus só precisa de um para começar então a escolher os seus, a juntar os seus. De Gideão, Deus chamou mais 300 homens, valentes, determinados. Deus separou o seu exército, e através desses 300, Deus deu a vitória a Israel. Da mesma forma que se aqui em Eunápolis nós tivermos aí 500 evangélicos valentes como esses homens de Gideão, nós temos muitos, mas aqueles que estão preparados, aqueles que já determinaram que irão lutar, talvez não seja a mesma quantidade. Então você precisa se perguntar: você tem questionado a Deus assim como Gideão? E disse: Senhor, por que nos sobreveio tal mal? Se você tem pensado assim, eu te peço em nome de Jesus, não pense mais assim, mas comece a pensar: Deus, o que eu posso fazer pela minha comunidade? O que eu posso fazer pela minha igreja? O que eu posso fazer pela minha família? O que eu posso fazer por aqueles que estão enfrentando essa luta, essa enfermidade? E com certeza Deus vai te mostrar a solução. Amém? Vamos orar, encerrando. Santo Deus, Pai querido, obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor é o Deus que nos surpreende. O Senhor é o Deus, ó Pai querido, que separou, que escolheu aos teus. Assim como o Senhor fizera com Jeremias, que era ainda uma criança, que disse que não poderia falar, mas o Senhor o chamou. Assim como o apóstolo Paulo, que o Senhor chamou, separou. Assim, ó Pai querido, como Isaías, que estava a ponto de
abandonar o seu ministério. Mas o Senhor lhe dá aquela grande visão em Isaías capítulo 6, onde ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E naquele momento a Bíblia diz que os serafins adoravam ao Senhor e diziam um ao outro: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que aqui nessa noite existem muitos líderes, servos e servas fiéis ao Senhor, que não se dobraram a Baal, que não adoram a outros deuses, que não têm permitido que nas suas casas ou no seio da sua família tenha algum altar consagrado a Baal. Por isso, ó Pai, aqueles que assim tiverem, eu peço em nome de Jesus que quebrem esses altares, que tirem as amarras, que lembrem daquilo que o Senhor fez pelo seu povo, de quanto o Senhor os livrou da morte, de quanto o Senhor os livrou da escravidão, de como o Senhor foi com eles através de Moisés e logo depois de Josué, e quantos juízes o Senhor levantou, assim como Gideão, ao todo 14, até chegarmos em Samuel, e logo depois então da dinastia de Saul, Davi, Salomão, e o Senhor não cessa então de levantar homens e mulheres, segundo ao teu coração, para que o teu povo não fique desamparado. Por isso eu te peço, ó Pai, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a essa epidemia que nós estamos vivendo, levante homens e mulheres segundo o teu coração, homens e mulheres assim como Gideão, que estão dispostos a lutar, homens e mulheres que não são tímidos nem medrosos, mas que o Senhor possa enchê-los com o teu Santo Espírito, para que o Senhor possa capacitá-los na tua palavra, para que o Senhor possa capacitá-los no teu amor, para que possamos fazer a tua vontade, ó Deus, e vencermos todas essas guerras e principalmente as nossas limitações. No nome de Jesus, toma os teus filhos e filhas aqui nessa noite, abençoa com toda sorte de bênçãos, faça, ó Deus, com que venham prosperar nos teus caminhos, porque nós sabemos que em meio ao caos, a Bíblia diz que Gideão colhia o seu trigo. Então eu creio que existem homens e mulheres que mesmo diante das dificuldades, têm colhido o seu trigo, têm, ó Pai querido, alimento, têm, ó Pai querido, fartura em suas casas. Por isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor desperte esses, para que possam fazer a diferença nessa nação que nós estamos vivendo. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti, hoje e para todos sempre, amém e amém. Depois de uma oração silenciosa, nós estamos encerrados, e eu quero aproveitar e agradecer aos irmãos que têm contribuído, têm trago 1 quilo de alimento não perecível. Nós abençoamos algumas famílias, e pelo que eu vejo aqui hoje, tem como abençoar mais uma. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Então, meu irmão, não desista, não desanime, se mantenha firme e constante, amém? Deus abençoe a todos, um abraço.